realidade de projeção que você deseja. Então as ferramentas de gestão da tomada de decisão, elas são importantes porque elas estudam o método, né? O método em si, ele estuda o seu processo, ele mapeia o seu processo, ele coleta dados do seu processo, ele interage pessoas do seu processo, ele define os limites iniciais e finais do seu processo, que a gente quer estudar, as premissas, as variáveis e os cenários. Então, tudo tem a ver com você, com o seu processo. Então, não vai sair, não é nada inventado, né? Eu não vou inventar nada. Então, vai sair todo o arcabouço que sai do seu know-how de processo com o nosso know-how de gestão da tomada de decisão e a troca de aprendizado, né? Troca desse know-how, gera a solução que você deseja. Gera uma expectativa desejada que é o quê? Poxa, eu realmente vou atingir o planejado para minha expansão, ou realmente eu vou conseguir atingir minha capacidade produtiva, ou o que eu tenho que fazer para evitar problemas na minha capacidade produtiva. O método ele é muito assertivo para que a gente possa chegar no nosso resultado. Então eu já antecipei um pouquinho sobre os pilares para aplicação. Lembrando, gente, os pilares eles são pontos isolados que a gente tem como referência para a gente poder entender de uma forma bem simplificada como que a gente estuda, né? Então a gente vai ter a definição dos objetivos, estuda, dimensionamento de capacidade, dimensionamento de processo, dimensionamento de equipamento, validação de layout, identificação dos gargalos produtivos, teste de sazonalidade, enfim, teste de investimento, de novos cenários de expansão. Então a primeira etapa aí seria definir os objetivos gerais, né, que a gente viu um pouquinho lá no começo sobre entendendo a demanda. O segundo tópico de processo é fazer todo o arcabouço metodológico de processo, aí mapeamento, fluxograma de processo, entender os processos como um todo. Né? A questão conceitual, como que os processos funcionam, quais as regras de decisão, quem são os decisores, né? São pessoas, são equipamentos, é automação, é uma inteligência já pré-programada, né? Uma heurística. Dados, né? Receber os dados, trocar dados, coletar, refinar, tratar, plotar, enfim. Construir a questão da simulação, né, o modelo de simulação atrelado àquelas conceituações passadas, né, então isso tem que ser muito bem feito para que o modelo de simulação represente uma realidade, uma solução que esteja aderente à realidade que a gente deseja testar, avaliar, né, com os cenários. Os testes propriamente ditos, que vão estar variando aí no cenário baseline, então vamos testar o cenário baseline, refinar e chegar na assertividade que a gente precisa. Ficou 95% aderente, 96%, não me atende. Lembrando, gente, a realidade de cada processo produtivo é individual, então pode ser que o seu processo, para os nossos testes, 97% seja válido, para outros 99%, então, ou para outros 95%. Isso não é a regra, tá, gente? Coisas são individuais, e a gente vai testar as aderências de acordo com o estudo que for feito. É importante estar entendendo também que tudo conflui para o quê? Para que a gente possa entregar uma solução adequada à realidade, né? Ou seja, a partir do cenário baseline validado, a gente tem a possibilidade de variar as variáveis que a gente quer testar, né? Ou seja, fazer um cenário 2, cenário 3, cenário 4, testar de forma a poder ter a maior aderência e maior assertividade de resposta possível para o que você está desejando testar. E a partir daí a gente faz a confecção dos relatórios, das apresentações, enfim. Lembrando, pessoal, isso aqui são só os pilares, né, representativos aí de uma jornada. Existem métodos para que a gente possa seguir um projeto do início ao fim para a gestão da tomada de decisão. Né? Ao longo da jornada a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos que eu e minha equipe desenvolvemos, ok? E como a gente pode fazer isso, os passo a passo, né, para a gente chegar no resultado, com uma solução bem aderente que possa atender as expectativas dos nossos clientes e parceiros e alcançar o objetivo final do projeto. Tem que estar claro também que a ferramenta de simulação ela precisa ser abastecida de dados e que através dela a gente vai obter os resultados para chegar no objetivo do projeto. Mas como a gente faz isso, Gustavo? Existe uma interação do simulador com plataformas de abastecimento e análise de dados. Comumente a gente utiliza o Excel, tá, pessoal? Pode utilizar outras ferramentas? Sim. Mas por que o Excel? Porque todo mundo sabe mexer Excel, todas as empresas têm licença de Excel, aí fica mais fácil e usual. Então o dashboard, a gente faz um dashboard de entrada de dados, tá? Esse dashboard ele vai alimentar o modelo de simulação,
Nós vamos rodar a simulação através do horizonte de simulação que a gente quer avaliar, um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, enfim, que seja o horizonte de simulação que você deseja avaliar através do seu objetivo. E a partir do momento que terminar, né, a rodada de simulação, ou seja, esse tempo de execução terminar, ele vai extrair resultados também através de outro dashboard de análise de resultados, que seria um dashboard também Excel. Ah, dá para fazer em outra ferramenta, Gustavo, a não ser Excel? Sim, para entrada de dados a gente pode fazer no Excel, podemos fazer através de intranet. Para a resposta, podemos fazer no Excel, no Power BI, também intranet e outras ferramentas que a gente julgar necessário, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês, né, de forma genérica aqui, um dashboard que a gente customizou para um parceiro nosso para entrada de dados. Então, se vocês perceberem, é uma entrada de dados bem limpa, bem clara, bem objetiva, para que o cliente, né, o parceiro, tenha uma facilidade de manipulação, uma facilidade de entendimento de que dado a gente está tratando, né? Por exemplo, aqui a gente vai ver aqui que a gente tem uma balança de um produto B, em que ele vai ter uma capacidade aqui máxima de armazenagem e que ele vai ter uma taxa de dosagem de peso por segundo para suprir o processo produtivo. Então, quando ele olha esses números, né, ele olha essas variáveis, né, porque isso aqui é editável, né, cada cenário você pode testar com uma capacidade ou uma taxa, por exemplo, ele vai compreender do que a gente está falando, porque essa é a realidade customizada para o processo dele. Então, se você for lá visitar o processo dele, entrar na linha de produção dele, as informações que a gente tem do processo produtivo para que essa balança específica funcione é a capacidade de armazenagem dela e a taxa produtiva que ela tem de dosar através do sistema de envio para frente. E aqui a gente só dá um zoom, só para a gente poder ver um pouquinho melhor aqui, de uma forma um pouco mais detalhada, né? Que a gente realmente tenta trazer um pouco de diferencial, sempre trazer esse diferencial para o cliente, uma coisa um pouco mais amigável, né? Uma interface amigável, um dashboard Excel mais amigável, né? E mais para frente a gente vai também comentar a importância da gente ter clareza nisso para evitar retrabalho, erro com preenchimento de dados. Então tem uma série de fatores importantes para que isso daqui seja só o começo de uma grande jornada de sucesso no projeto. E aqui é carinha de um dos modelos aí de simulação que a gente construiu, só para vocês terem uma noção do que na verdade é a modelagem de processo, né? Mais para frente a gente também vai abordar algumas vertentes, né, de modelagem, e vocês vão entender um pouquinho melhor essa etapa construtiva. É importante entender que é através desse cara aqui que a gente vai chegar nesse ponto, que é a resposta, são os outputs do processo. Então aqui também outro dashboard, só que agora de resposta, né, ou seja, de outputs, após a rodada de um cenário de simulação. Então a gente entrou com os dados lá, entrou com as informações lá dos processos produtivos, rodamos a ferramenta de simulação, após a rodada a gente vai abastecer o dashboard de saída, né, o dashboard de output, com os indicadores que a gente precisa avaliar de acordo com a sazonalidade que a gente quer avaliar. Então, se vocês perceberem aqui em cima a gente tem filtros, né, para que o cliente parceiro possam entender aí o horizonte de medição, né, horizonte de análise, se ele quer analisar 2 dias, 3 dias, um mês, um ano, enfim, que seja. Né, o tipo de análise que ele quer fazer. Aqui no caso a gente está estudando a questão da volumetria de armazenagem, né, ou seja, de recebimento de através de veículos, né, através de modais de transporte, e o quão essa armazenagem ficou ocupada ao longo do tempo. Né? Por quê? Para entender se existe ruptura, né, ou seja, perda de capacidade de absorção pelo processo através de falta, né, ou de harmonia do planejamento de chegada de volume e demanda de consumo. É importante a gente ter a visualização de que esses dashboards eles são customizados novamente para a necessidade do nosso cliente parceiro. Então, Gustavo, vai ser sempre assim? Não, vai ser de acordo com a realidade dele, né, na realidade que ele desejar. Então a gente tenta estudar aí pelo menos 95% dos indicadores que são indicadores muito importantes para o processo produtivo dele e que talvez ele já mensure, né, na forma operacional, para que a gente reflita isso na simulação de processo. Ou seja, a gente já tem aí uma certa familiaridade, uma certa similaridade entre realidade e simulação de processo para que ele possa já começar o processo de validação dos indicadores.
Então, por exemplo, vocês verem aqui, isso aqui é diferenciado, questão visual, para que ele já possa conseguir enxergar possíveis problemas. Então, vamos supor, se ele tiver uma problemática ali em falta de volume, pode acarretar, né, ou seja, uma utilização média muito baixa, pode, em algum momento, se for o caso dele aqui, faltar volume, né, faltar insumo para fazer o processo produtivo, né, para abastecer o processo produtivo. Então isso aqui é só uma ideia, tá, gente? No próximo slide também a gente vai poder já compreender que o nível de customização ele é importante para a gente sempre estar entendendo essa demanda e vendo de uma forma objetiva, né, e clara o número que a gente precisa analisar. Então, no caso aqui, só para voltar à análise aqui, a gente tem o volume, né? A gente fez aqui uma seleção que só quer ver o gráfico de volumetria, né? Então, por exemplo, compreende talvez possíveis problemas aqui numa baixa de utilização aqui do silo, por exemplo. Isso aqui pode apontar um problema na produção. Em algum momento aqui a gente pode ter uma ruptura, ou seja, ele chegar a 100% e talvez parar o processo produtivo, né? Ou parar o giro de estoque para trás. A gente consegue de forma sazonal avaliar isso aqui. E entender isso de uma forma bem clara, que no caso aqui a gente usou 2 velocímetros para ele poder compreender, né, a utilização média e a utilização máxima. Vocês já devem ter se deparado em alguma apresentação, né, em algum reporte, seja dessa área de gestão da tomada de decisão, né, com outras soluções, enfim, com outros estudos, em que a gente vê somente uma tabela de resultados para análise de dimensionamento, por exemplo. O porquê que isso é muito perigoso, né? E eu classifico isso como o erro clássico de uma apresentação de resultados. Porque quando você apresenta somente um número de ocupação, por exemplo, em média ele está 30% ocupado. Você acaba ocultando a possibilidade, né, do seu parceiro, do seu cliente analisar aonde ele teve os picos e as baixas da operação. Por quê? É no pico e na baixa que ele consegue visualizar o quanto ele variou, né? O quanto ele variou dentro desses 30% para cima e para baixo, e entender se isso está maquiando algum número. Por quê? Por quê, Gustavo? Porque, por exemplo, ele pode estar 50% de utilização média, só que um mês ele ficou 0% ocupado e outro mês 100%, e na média 50%. Então é ruim a gente ver somente um número. Um indicador global, né, um número somente plotado lá, talvez não te signifique nada. Então é ruim, a gente precisa avaliar isso aqui de forma sazonal. Seu negócio é sazonal, né, ele funciona mês a mês, ano a ano, né? Então essa avaliação sazonal é muito importante para a gente poder validar os números individuais e vice-versa. A análise, quanto mais rica a análise para o cliente, parceiro, o próprio desenvolvimento seu, em quesito de análise de processo, em quesito de conhecimento e passar esse conhecimento para frente é importante. Então, gente, isso cria valor para você, cria valor para os seus gestores, cria valor para os seus clientes, seus parceiros. Dedique um pouquinho de foco aqui para você poder melhorar e aprimorar suas apresentações, né? Novamente, Gustavo, mas eu estou começando agora, beleza, mas saiba que a tabelinha ela é o básico do básico do básico. Você tem que tentar chegar, né, em dashboards que são customizados, que são diferenciados, são atrativos, de fácil visualização, de fácil análise e que tenha coerência da sazonalidade para que a gente tenha uma assertividade bacana aí de análise, ok? Vale agora a gente entrar, né, no tópico o que a gestão da tomada de decisão, né, e em específico a simulação de processo proporciona para a gente, né, não só como profissional, né, mas como um integrante de uma organização, como um consultor, como um estudante, como um professor, enfim, compreender que isso abre novas oportunidades, né? É um mundo novo. Então eu separei esses 4 tópicos aqui que são importantes para que você se automotive, né? Eu estou aqui, vou continuar nessa jornada, né? Eu espero que você continue comigo nessa jornada também e se automotive através desses 4 tópicos, né? Para entender que é tudo um caminho de conhecimento, né? De passo a passo, você subindo degrau a degrau para começar a dominar a gestão da tomada de decisão, as ferramentas e os métodos que a gente vai estar repassando para vocês, né? Como eu disse lá no vídeo, eu vou estar repassando todo o meu conhecimento adquirido ao longo desses anos, né, que implementei esses métodos. Então o primeiro ponto é a capacitação. Eu passei por esse processo também, assim como você, eu passei por esse processo de sair da análise do Excel, do PowerPoint,
para poder aprender uma ferramenta, um método novo e que eu fui junto com a minha equipe aprimorando ao longo dos anos e criando esses métodos que vão ser apresentados de uma forma tão bacana que hoje ajudam os nossos clientes e parceiros a alcançar os resultados. E você também pode chegar lá, acompanhando aqui a gente nos vídeos, né, nos debates que a gente for fazer, enfim, comentando, compartilhando, colocando aí quais são os tópicos que você acha e julga importante a gente dar a sequência. Então essa capacitação ela vai além de você, porque a partir do momento que você começa a se encontrar nesse ramo, né, você começa a ser um multiplicador. Porque você está talvez ali setorizado, aí você ajuda o seu gestor a chegar e a entender que a gestão da tomada de decisão pode resolver algumas demandas na empresa, você acaba começando a ser referência de solução naquela área. Então aí você começa talvez a ajudar as outras áreas. Eu conheço muitas pessoas que deram starts com projetos comigo há muitos anos atrás, que começaram assim, né? Começaram a aplicar os projetos na área dela, aí de repente já fez interface, né, network com outra área e falou, olha, tem uma solução aqui que pode te ajudar a entender esse problema que você está passando. E a pessoa foi evoluindo no ponto que, poxa, hoje é bacana ver onde ela chegou, porque começou a se dedicar nessa área de gestão de tomada de decisão. Então capacitação é o ponto número 1. Você já deu o primeiro passo, que é estar aqui comigo, então vamos continuar junto nessa jornada que vai dar tudo certo. Sinergia e assertividade. Então, a gestão da tomada de decisão, ela entra em sinergia com o seu processo, com o seu estudo, com o seu objetivo e te traz uma assertividade muito grande para o que você quer avaliar. E isso evita retrabalho, evita problema, evita custo, evita muita coisa que você pode se arrepender daqui a 2, 3 anos, você pode olhar para trás e falar, poxa, eu queria ter seguido nessa jornada junto com o Gustavo para aprender isso, que o que eu estou passando hoje eu poderia estar resolvendo agora. Estímulo, né, aos colaboradores, não só você, se você é gestor, né, ou tem essa gana, né, de virar gestor, está se capacitando para isso estimula os seus colaboradores a poder ser participativos no sentido de resolver os problemas que o seu setor, né, ou a sua interface com outro setor esteja vivendo. O que mais eu vejo nas empresas que a gente presta consultoria e assessoria, né, são setores que acabam indicando o nosso trabalho, indicando nossos métodos para outros setores, porque sabem que aquilo funcionou com eles e vai funcionar com o outro setor também. E eles estão no mesmo grupo, então no resultado final todos buscam o mesmo número, né, que é chegar no resultado final que a empresa almeja. Então esse estímulo aos colaboradores de sempre estar trocando ideia, fazendo network, que seria o último ponto, né? Network de ideias, né? Então, poxa, eu tenho um problema aqui que eu apliquei essa ferramenta, eu posso te ajudar a aplicar essa ferramenta aí com você. Então o network também, entre os problemas e soluções, é muito importante, porque essa troca de conhecimento, essa troca de identidades, né? Então você acaba se colocando no lugar do outro, é importante porque isso faz com que você evolua, né? A gente está transbordando conhecimento para o próximo. Para quê? Para que a gente possa fazer esse network. Você passa a sua experiência, né, para o seu gestor ou para o seu par e ele te devolve a experiência dele. Essa troca é importante. Com um único objetivo, que é chegar no resultado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Continue assistindo, né? Continue comigo nessa jornada. Muito conteúdo ainda vai ser postado, né, sobre gestão de tomada de decisão, sobre os métodos, as ferramentas. É importante que você comente aqui abaixo, por quê? Porque sua dúvida me mostra que caminho continuar seguindo, né? O que eu posso matar de dúvidas aqui para frente. Sua dúvida pode ser a dúvida de outro amigo aí que esteja também assistindo os vídeos. Compartilhe, né? Não deixe de compartilhar, por quê? Isso pode agregar para uma pessoa que você conhece ou outro desconhecido também aí que possa estar querendo também aprender um pouquinho sobre gestão da tomada de decisão. Se inscreva no canal, isso ajuda o nosso canal a poder difundir mais conhecimento, né, alcançar mais pessoas. E me sigam nas redes sociais, que vão estar aqui também na descrição, né, na tela aí aparecendo para vocês. Então vamos continuar juntos nessa jornada e um abraço!